Segunda-feira, 23/4/2023. E a coisa mais evidente que dá para perceber ao iniciar o vídeo é óculos. Hoje eu consegui comprar os óculos. Na verdade, não fui eu que paguei, foi a minha mãe, mas estão aqui. Me juntei à festa dos míopes. Agora, eu acho que eu não posso afirmar totalmente, mas provavelmente terei menos ardência nos olhos. Mas é algo que se mostrará ao longo dos dias. Além dos óculos, tem essa camisa aqui. Agora é o meu pijama e como eu gravo os vídeos à noite, provavelmente esta vai ser a roupa padrão do canal. Mas não é nada, qual mesmo o nome? Aceitável. Nada comprovado. Talvez isso mude e também mudará, com certeza. Eu não vou vestir uma roupa por todos os dias. Claro que para dormir não há problema vestir a mesma roupa, mas ainda assim pode se tornar um pouco nojento se você usar a mesma roupa por cerca de semanas, por cerca de 20 dias, por exemplo. Então, talvez eu mude a minha skin ao discorrer dos vídeos, ao discorrer dos meses. E além da nova característica estética da minha cara, também houve outras coisas, algumas desagradáveis, outras não. Ao usar o óculos, fui testar, claro. Primeiro tive a impressão de ser um óculos feminino, mas algo que logo foi por água abaixo. Também porque se fosse eu usaria de qualquer forma. Isto custou algo e este algo não deve ser menosprezado. Ao fim do meu expediente, claro que eu usei muito óculos, tirava e colocava toda hora, colocava na caixinha e depois colocava na cara novamente. Estava testando das diversas formas que eu poderia usar o óculos. Com o meu fim, na verdade, não é com o final do meu expediente. O meu turno de trabalho já estava acabando, mas eu acabei sendo solicitado para comprar algumas coisas, carne e deixa eu ver se eu lembro. Carne e eu não vou lembrar agora, mas era outra coisa pequena. Lembrei. Sempre que eu falo que eu não vou lembrar, eu lembro. Então, talvez isso seja um gatilho para que eu lembre. Então, vou falar isso sempre que eu não lembrar de algo. Mas voltando, eu fui comprar carne e batata. A carne foi contra filé e foi assada depois que eu cheguei com ela à minha casa. Faltava só 50 minutos para eu ir para a escola. Eu coloco entre aspas porque eu não fui para a escola. E não é porque eu faltei, porque não teve aula. Na minha cidade está chovendo bastante e isto pode... Não é que pode, isso está fazendo com que as aulas sejam um pouco deturpadas ao longo da semana. Hoje não teve aula e amanhã não terá. Então, talvez quebrando a minha afirmação anterior, eu acho que seria sensato gravar um vídeo à tarde sobre os meus contos, poemas e etc. Eu digo quebrando a minha afirmação anterior porque eu não vou usar o pijama de tarde. Com o expediente acabado e a notícia de que não haveria aula, parti para
a flutuação existencial, como muitos filósofos dizem. Simplesmente fiquei fazendo nada. Sempre que algo não está no meu horário recreativo, acabo ficando com esse tempo livre. E eu digo nada porque o meu nada é ficar vendo algumas curiosidades e jogando. Eu normalmente não jogo mais, mas hoje acabei jogando por 2 horas um minigame, um mapa que dentro dele tem um minigame chamado Ticon Esmeralda. Você precisa juntar esmeraldas por meio das construções que você faz. É praticamente um Clash of Clans, mas dentro do Minecraft e customizado com várias outras adições. Ao terminar da jogatina, que foi bastante agradável, eu comecei a preparação para a caminhada. Neste tempo já estava 4 horas e antes de prosseguir com a história, eu disse no início que houve coisas agradáveis e coisas desagradáveis. A coisa desagradável de hoje foi o fato de eu ter quase caído com óculos, porque esta parte aqui, a moldura da lente, acaba por diminuir um pouco a minha visão. Quando você está em pé, esta parte aqui é como se eu enxergo isto aqui, normalmente. Por exemplo, claro, eu enxergo mais isto, mas eu vou colocar o limite da minha visão periférica aqui. E agora com o óculos eu estou enxergando aqui. Claro que são só estimativas irreais, mas já dá para você ter uma base, para você ter um entendimento. E com tudo dito, partimos para o assunto que eu havia interrompido, que foi a caminhada. Hoje só foram 2 pessoas para a caminhada, eu e o meu pai. A conversa foi bastante produtiva que tivemos durante toda a caminhada e lembrem-se, ainda está chovendo muito, o céu está cinza, nublado e tempestuoso. Então, olhamos para o céu, não estava chovendo e aproveitamos a chance. Não deixaríamos esta chance passar, por isso que fomos assim que deu 4 horas, ou seja, 2 horas, 3 horas na verdade, antes do agendado. Normalmente vamos para a caminhada às 7 horas e hoje fomos antes disso, 4 horas. Como disse, a conversa foi bastante produtiva, teve bastantes temas e com o chegar do parquinho que a gente vai, ou seja, 50% da caminhada já havia sido feita, começou a chover. Uma sorte do destino, talvez a aleatoriedade do universo tenha nos concedido o não molhar. Ficamos com a roupa seca por um fio. O parquinho tem um teto, é como se fosse uma academia a céu aberto. Uma academia uma academia no meio da estrada, é isso. Deixa eu caracterizar o local de uma forma mais visível para vocês. É um quadrado no acostamento. É isso. Tem várias coisas lá. Tem. Cara, a barra tá antes. Tem uma barra que eu faço 30 ou 20 flexões de 3 repetições. E não ligue pra isso.
e com a característica dada, posso prosseguir. Começou a chover e estávamos, mesmo estando em um local com teto, a água ainda pegava, como dito. O local só tinha teto, não havia paredes. É como se fosse alguns pilares e um teto, como um posto de gasolina. Fizemos os nossos exercícios. Eu fiz 3 repetições de 10 exercícios de flexões, 30 abdominais e 20 barras. Aí voltamos com isso. Claro, sem antes eu percorrer todo o caminho. Tem uma ladeira e eu corro essa ladeira do seu início até o seu topo 2 dias por semana. 2 dias, porque antes era 4 e 4 estava fazendo o meu corpo doer, então diminui para 2. Ou seja, vai ser hoje e amanhã. Claro que a caminhada vai ser os 4 dias, mas a corrida é só 2. Corri, descansei, fiquei ofegante por algum tempo e então fomos para casa. A volta foi bastante rápida, embora tenha tido as conversas mais longas entre eu e o meu pai. Chegamos em casa. E chegando em casa, cara, me viu pondo e tirando o óculos no espelho diversas vezes para ver como a minha aparência se adaptava às condições que meu cabelo oferecia. Porque é assim, o meu cabelo, quando ele fica molhado, ele fica mais baixo. E quando não fica molhado, ele fica mais alto. Aí eu fui ver se o cabelo alto combina com óculos, mas isto não importa muito, porque ligo mais para a parte funcional e não para a parte estética. Se o meu corpo funciona, não devo me preocupar com outras coisas, porque em minha concepção é perda de tempo. Quando chegamos, eu comi um pouco de ovo, escrevi sobre o capítulo que eu acabei de ler. Eu terminei o capítulo que teria que iniciar ontem e fiz um resumo escrito. E eu posso fazer um mini resumo aqui. É assim, Dory é a protagonista. Ela perdeu seu filho e a imprensa acha que ela fez algo com o filho dela, mas ela não fez algo com o filho dela. Ela realmente perdeu o filho. Então a história vai se passando nesse dilema dela lutando contra a imprensa, contra o seu próprio esposo e contra a sua própria alma, que a fazia beber desvairadamente. Mas no final dá tudo certo e ela encontra o bebê. Foi uma pessoa que ela tinha deixado o bebê com essa pessoa e essa pessoa acabou roubando o bebê. É isso. Foi praticamente isso. Cara, tem várias reviravoltas, vários clímax, mas este é a síntese, nem é um resumo, a síntese. E com todo o final, farei.